a doutora... Primeiramente, eu queria agradecer de novo, tá? A oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que eu gosto muito, que é o habeas corpus. E quando a doutora Rafaele me declinou o convite, eu fiquei muito feliz, porque, embora seja um tema relativamente simples, porque qualquer um hoje em dia sabe o que é um habeas corpus, ele demanda de grande complexidade. Ao mesmo tempo que ele é simples, ele consegue ser complexo, ao mesmo tempo. E o que acontece? Quando a gente fala de habeas corpus, nós temos que dividir em 3 pontos. O primeiro ponto, que é o aspecto geral do habeas corpus, que é o que nós vamos falar aqui, que é o que eu vou falar aqui. Nós temos o aspecto à luz dos informativos do STF, do STJ, que vai ficar, de repente, para um outro encontro. E nós temos o ROC no STF e no STJ, que é o Recurso Ordinário Constitucional. Esses 2 últimos temas são temas extremamente complexos, sobretudo o último, sobre o recurso ordinário constitucional no STF e no STJ. Não dá para a gente abordar aqui, hoje, nesse primeiro encontro, devido à complexidade, regimento interno do STF, do STJ, leis específicas, aquela coisa toda. Primeira coisa, gente, quando a gente fala de direito penal, de direito processual penal, de advogar na área criminal, a primeira coisa que você precisa ter em mente é ficar ligado nos informativos, tanto do STF quanto do STJ. É muito importante, é assim, de suma importância você criar desde agora uma rotina de ter contato com informativos do STF e do STJ. Se você entrar no site do STF e do STJ, existe um campo lá que você pode fazer o cadastro e eles mandam os informativos no seu e-mail. Eu, Paula, gosto de fazer a consulta dos informativos pelo site Dizer o Direito. E aí eu trouxe até para vocês aqui, porque fica na minha cabeceira. Se vocês vão conseguir. Ó, eu anoto, não sei se vocês conseguem ver, eu anoto todos os informativos referentes a direito penal e direito processual penal nesse caderno aqui. Esse meu caderno é caderno de cabeceira. Porque aí, quando eu vou montar um habeas corpus ou eu vou montar um recurso, eu faço a consulta. Advogado criminalista, quem quer militar na área criminal, precisa estar em constante contato com os entendimentos, com os informativos, tanto do STF quanto do STJ. Enfim, passado as considerações, vamos entrar de fato ao tema habeas corpus. O que é o habeas corpus? Qualquer um sabe dizer o que é um habeas corpus. Se você for ali agora no supermercado Guanabara, o estoquista ele vai saber te dizer o que é o habeas corpus. O habeas corpus ele é um instrumento jurídico apto a fazer cessar aquela ilegalidade sobre uma determinada prisão ou a iminência de acontecer uma determinada constrição da liberdade. É um instrumento jurídico para tutelar o seu direito de ir, vir e permanecer. Hoje em dia, nós temos 2 espécies de habeas corpus. Nós temos o habeas corpus liberatório e nós temos o habeas corpus preventivo. Qual a diferença de um para o outro? O habeas corpus liberatório é quando o camarada ele já está preso. O camarada está preso, o camarada está no sistema penitenciário, o cara está na delegacia, já foi enquadrado, e aí você entra com o habeas corpus liberatório. E o habeas corpus preventivo é quando o cara ele está na iminência de ser preso a qualquer momento. A qualquer momento, aquele cara ali ele pode ser preso. Só que o mais comum, gente,
é o habeas corpus liberatório. O habeas corpus liberatório é o habeas corpus mais comum. Para vocês terem uma noção, eu advogo há 10 anos. Nesses 10 anos que eu advogo, eu já impetrei muito HC. Porém, HC preventivo, eu só impetrei 2. Por quê? Porque, infelizmente, as pessoas elas têm aquela cultura de só procurar o advogado, principalmente o criminal, quando a situação ela já ficou estreita. Ninguém procura advogado como meio preventivo. E aí, eu quero que vocês segurem essa informação. O habeas corpus preventivo, ele é impetrado direto na segunda instância. Então, vocês segurem essa informação, porque nós vamos falar disso mais na frente. Esses 2 HCs que eu propus, né, de forma preventiva, foi num caso de estupro. Vou falar para vocês o mais recente. O meu cliente, ele estava numa balada em Niterói, bebeu e tinha uma menina que ele manteve relação sexual e a menina também estava, né, com o curió cheio de cachaça. E aí o que aconteceu? Eles mantiveram uma relação sexual. Teve o exame ginecológico que prova, né, que ela teve relação sexual. Foi encontrado material, né, de esperma, aquela coisa toda, enfim. Tinha todo um aparato mostrando que ele, de fato, ele tinha mantido uma relação sexual com aquela menina. Só que a questão era aquilo, né? Era forçado ou não forçado, enfim. Mas aí o que aconteceu? Ele foi convidado para comparecer à delegacia de polícia. E aí ele me procurou. Paula, no dia tal, eu preciso ir para a delegacia de polícia, porque estão dizendo aí que eu estuprei fulana de tal. E aí o que eu fiz? Eu impetrei um habeas corpus preventivo para ele, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Centro do Rio. E aí o desembargador me concedeu um salvo-conduto. O que é o salvo-conduto? É um documento que diz que ele não pode ser preso. Então, nós fomos para a delegacia, ele prestou o depoimento dele, tudo direitinho, em seguida, o inquérito, né, aquela coisa toda, foi para a justiça, e aí eu até na justiça protocolei o salvo-conduto dele, porque ele não poderia ser preso, porque ele estava com uma ordem do desembargador. Entendeu? Então, o salvo-conduto ele serve para isso. Por quê? Porque por ser um caso de estupro e ter tudo contra ele, no primeiro momento, né, sem falar de consentimento, se teve ou não consentimento, se os dois estavam bêbados ou não, aquela coisa toda, num primeiro momento, tudo que tinha ali estava contra ele. Então, eu precisei de um salvo-conduto para que ele não fosse preso, ter uma prisão preventiva decretada aí pelo juiz. Enfim, então vocês seguram essa informação. Qual a natureza jurídica do habeas corpus? Eu gosto muito desse conceito que eu coloquei para vocês no slide, né, que a natureza jurídica é de uma ação penal popular constitucional. Mas a maioria, né, dos doutrinadores, eles vão dizer que a natureza jurídica do habeas corpus é de uma ação penal autônoma de impugnação. Beleza? Posso impetrar o HC por qual motivo? E aí vem uma questão interessante. Por quê? Porque as pessoas, numa maneira geral, principalmente quem não tem tanto conhecimento técnico, acha que o habeas corpus ele só serve contra ato de autoridade pública. Contrato de delegado, contrato de juiz, contrato de desembargador, quando não é verdade. O habeas corpus ele pode ser impetrado contra ato de particular. Por exemplo, você
foi parar num hospital, por qualquer motivo que seja, você foi parar no hospital. Chega lá, o médico, ele te mantém em cárcere privado. Ou seja, ele quer manter você mais tempo lá do que o necessário. E aí você manda um zap para um amigo seu. Poxa, olha só, eu tô aqui há muito tempo, já era para eu ter saído daqui, ó, o médico está me mantendo aqui. Aí o seu amigo, ele pode entrar com um habeas corpus em face daquele hospital que manteve você há mais tempo do que o que você realmente precisava. Então, a gente precisa desconstituir essa ideia de que habeas corpus ele é somente para a autoridade pública, quando não é. Bem recente, teve agora uma situação até de um esteticista, né? Acho que foi na Barra, alguma coisa assim, de que o cara ele fez uma cirurgia estética numa mulher e aí a cirurgia acho que não deu sucesso, alguma coisa assim, e aí ele manteve a mulher presa, né? A mulher em cárcere privado lá no hospital, acho que por mais de 30 dias. Eu acho que a história é mais ou menos essa. Então, assim, você vê que nesse caso caberia um habeas corpus para ela. Eu não sei se teve um habeas corpus, mas caberia um habeas corpus para ela, porque é um ato ilegal. Não é comum, não é uma coisa usual, mas é perfeitamente possível. O artigo 648 do Código de Processo Penal, ele é muito interessante porque ele fala sobre as possibilidades de coação, né? Quando essa coação ela é considerada ilegal. Quando não houver justa causa, quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei determina, e isso aqui é muito comum, tá? Quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo, quando houver cessado o motivo que autorizou a coação, quando não for alguém admitido a prestar fiança ou nos casos em que a lei autoriza. Peraí que vocês ficaram aqui em cima. Quando o processo for manifestamente nulo, isso aqui também é muito usual, e quando extinta a punibilidade. Também é algo muito usual. Mas o que a gente precisa entender desse artigo 648? Isso aqui vocês podem levar até para a prova, tá? Prova aí de concurso, a prova da OAB. Esse rol aqui, ele é um rol meramente exemplificativo. Ele é um rol meramente exemplificativo e isso já está pacificado no STF, no STJ, onde você quiser. É um rol meramente exemplificativo. Por isso que é muito importante aquilo que eu falei lá no início, vocês estarem atualizados tanto no informativo do STJ quanto do STF. Porque se você observar esses informativos, os entendimentos dos tribunais superiores, você vai ver que a lista aí é imensa. A lista supera ao que o artigo 648 fala. Então, vocês precisam sair daqui com essa ideia de que o rol do artigo 648 é um rol meramente exemplificativo, tá? Existem outras hipóteses de coação que não estão elencadas aí no artigo 648. Isso aqui eu trouxe porque é objeto de muita dúvida. Paciente, impetrante, impetrada e coator, perdão, são os termos utilizados no HC. Então, quando você impetra um HC, você não vai falar de réu, você não vai falar de autor do fato, você não vai falar de vítima, de vítima você pode até falar, você pode se referir à vítima, mas você não vai falar de requerente, de requerido, entendeu? Você não vai falar disso. Os termos utilizados são paciente, impetrante, impetrada e coator. Mas, Paula, como que eu uso cada termo desse? Aí eu coloquei até mais ou menos uma historinha
Quem quiser printar aí pode printar, porque é interessante para você, quando for elaborar o seu habeas corpus, não confundir nos termos, tá? Porque às vezes confunde mesmo, principalmente quando você não está na prática ainda. Então vamos lá, uma historinha, né? Eu, Paula, impetrante, estou impetrando um HC para João. João é o quê? É o paciente. Eu, Paula, impetrante, estou impetrando um HC para João, paciente. O João, ele foi preso por força de um mandato de prisão expedido pelo juiz. O juiz é o coator. Coator é quem expede o mandado de prisão. O coator é quem restringe a pessoa da liberdade. Então, é o coator. Eu coloquei o juiz aí, mas o coator poderia ser um desembargador, o coator poderia ser um delegado de polícia, enfim. Então, João foi preso por força de um mandado de prisão expedido pelo juiz. O juiz é o coator, o juiz da comarca de São Gonçalo, por um crime que já está prescrito. O HC foi proposto por mim na primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, impetrada. Então, aqui nós temos a impetrante, que é a Paula, é quem está entrando com o HC. Nós temos o paciente, que é João, que foi preso. Nós temos o coator, que é o juiz que expediu o mandado de prisão. E nós temos a impetrada, que é onde a Paula entrou com habeas corpus, que é o Tribunal de Justiça, é a primeira Câmara Criminal, é a impetrada. E aí eu trouxe até umas questões interessantes e que é legal até vocês ficarem ligados, porque podem, né, ser cobrados, inclusive, aí na prova da OAB. O HC, ele é um recurso ou é uma ação penal autônoma de impugnação? Por muito tempo, mas por muito tempo, quase que eu derrubo aqui, se discutiu sobre essa questão. Mas o HC, ele é recurso ou ele é uma ação penal autônoma de impugnação? Por muito tempo se discutiu isso aí. Quem entende que o HC, ele é um recurso, é porque o HC encontra-se disposto lá no título dos recursos, lá no Código de Processo Penal. Ponto. E quem entende que o HC ele não é um recurso, mas sim uma ação penal autônoma de impugnação, ele está vinculado à capacidade postulatória, porque o que acontece? Para você impetrar, para você propor um recurso, seja uma apelação, seja um recurso extraordinário, seja um recurso em sentido estrito, você precisa de uma coisa chamada capacidade postulatória. Você precisa ser advogado, ou você ter um advogado para impetrar esse recurso. Então, justamente pelo habeas corpus não ter essa necessidade de capacidade postulatória, a doutrina, né, majoritária, a doutrina moderna, entende que o HC ele não é um recurso, embora esteja lá no título referente a recurso. Ele é, sim, uma ação penal autônoma de impugnação. Então, para efeitos de prova, né, você vai colocar que o HC é uma ação penal autônoma de impugnação, ao menos que for uma prova discursiva, aí você vai entrar nessa questão doutrinária. Uma coisa interessante, gente, que inclusive eu já vi caindo em prova de OAB, prova para
para investigador de polícia, enfim. É sobre essa questão. Delegado de polícia, preste atenção nisso. Delegado de polícia, promotor de justiça e juiz, eles podem impetrar habeas corpus? Esse aí é uma celeuma. Então, vamos lá. Qualquer do povo pode impetrar o habeas corpus. Ponto. Beleza quanto a isso. Qualquer do povo. Então, tecnicamente, não haveria problema algum em o delegado de polícia, entre o promotor de justiça e o juiz impetrarem um habeas corpus. Não haveria qualquer problema nisso. Então, vamos lá. Com relação ao delegado de polícia. O delegado de polícia, ele pode sim impetrar um habeas corpus, desde que ele não seja o delegado responsável pelaquela investigação. Então, um exemplo. Eu sou delegada de polícia do inquérito 39. Eu não posso impetrar um habeas corpus para o Joãozinho do inquérito 39. Beleza? Então, o delegado de polícia, ele pode sim entrar com habeas corpus, desde que não seja em um inquérito que ele esteja atuando ou ele tenha atuado, tá? Mesmo que o inquérito já tenha encerrado, já esteja na fase processual, ele não pode entrar com habeas corpus, mesmo que ele tenha, que após, né, a situação toda, ele viu que a prisão ali, que aquela situação é totalmente ilegal. Ele, delegado de polícia, não pode. E o promotor de justiça? Gente, o promotor de justiça, ele pode sim entrar com habeas corpus. Inclusive, eu acho que está no artigo 659 ou 660, uma coisa assim. O promotor de justiça, ele pode sim entrar com habeas corpus, inclusive dentro do processo que ele atua. Eu, Paula, nunca vi isso na prática, né? Promotor de justiça entrando com habeas corpus aí para quem quer que seja. Eu, Paula, nunca vi. E o juiz? O juiz, ele pode impetrar o habeas corpus? Então, a questão do juiz segue o mesmo raciocínio do delegado de polícia, o mesmo raciocínio. O juiz, ele pode, mas com uma ressalva, ele pode sim entrar com habeas corpus para qualquer pessoa, desde que não seja processo onde ele atue como juiz ou tenha atuado como juiz. Ele não pode. Porém, gente, existe a possibilidade, e o Código Penal lá reconhece isso, do juiz reconhecer de ofício a liberdade do camarada lá. Existe essa possibilidade. Qual a diferença, Paula, do juiz impetrar um HC e do juiz reconhecer de ofício? É meramente a petição. É meramente a petição. Porque o juiz não pode lá, né, entrar com a petiçãozinha, né, enfim, requerendo o habeas corpus, mas ele pode reconhecer aquilo de ofício. Entendeu? Cabe HC contra ato de delegado de polícia? Sim, cabe. O delegado de polícia, ele pode ser coator. Sim, não existe nenhuma objeção. Pessoa jurídica pode impetrar HC em favor de pessoa jurídica, perdão, de pessoa física? Não, não pode. Pessoa jurídica não pode impetrar HC em favor de pessoa física. Anotem isso, gente, porque isso cai muito em prova. Qualquer pessoa do povo pode impetrar habeas corpus? Sim. Não existe nenhuma objeção. Qualquer um pode impetrar um habeas corpus. E aí vem o X da questão. Posso impetrar um HC direto
na segunda instância, direto na segunda instância? Isso aí, gente, ele é um ponto bem discutido dentro dos tribunais, porque não há uma, vamos dizer assim, uma jurisprudência pacífica sobre essa questão. Então, cada tribunal entende de um jeito, cada desembargador entende de um jeito. No STJ e no STF, isso está muito... As câmaras estão muito divididas com relação a isso. O que acontece? Lembra daquele exemplo que eu falei para vocês, lá do iniciozinho do meu cliente que havia cometido um crime de estupro, eu impetrei um habeas corpus para ele, preventivo? Então, esse habeas corpus preventivo, eu impetrei ele direitinho na segunda instância. Direitinho na segunda instância. Por que eu impetrei direitinho na segunda instância? Porque a qualquer momento o juiz de primeira instância ele poderia decretar a prisão dele. Poderia decretar a prisão dele preventiva. A qualquer momento aquilo ali poderia sair. Então eu precisava de uma autoridade maior do que o juiz para dizer que o juiz não podia prender o meu cliente. Ponto. Mas isso é a exceção, tá? Nós vamos ver mais na frente um pouquinho. Olha que interessante, gente. O habeas corpus em papel higiênico e em chinelo. Justiça coleciona formas inusitadas de pedido de liberdade. Esse também aqui é muito interessante. Preso envia pedido de habeas corpus escrito em papel higiênico para o STJ. Aí tem até acho que ficou aqui até na tela de vocês aqui. Deixa eu tirar aqui. Tem até a foto do desembargador com habeas corpus no papel higiênico. Espera aí, deixa eu mostrar aqui. Por isso que hoje em dia, gente, existem, não me perguntem com qual frequência, porque isso eu não sei, mas existem mutirões da Defensoria Pública dentro dos presídios, justamente para poder ver quem está necessitado de um habeas corpus, quem está com semiaberto vencido, quem já está no período de VPL, que é visita periódica ao lar, quem já está no período de sair, de botar uma tornozeleira eletrônica. Então, a Defensoria Pública, ela faz esses mutirões no presídio, não sei com que frequência, justamente por isso, por essa necessidade. Quando a gente fala de HC, gente, as pessoas têm aquela cultura de quem não é técnico, tá? De quem não é técnico. De que HC é uma petição genérica, que a gente pode sair impetrando HC para tudo quanto é coisa. Eu não sei se isso é um relaxamento de prisão ou se isso é uma revogação de prisão preventiva. Na dúvida, eu vou colocar habeas corpus. Você pode, em vez de nomenclaturar a sua petição, em vez de um relaxamento de prisão, você colocar um habeas corpus para o juiz de primeira instância. Você pode, ao invés de colocar revogação de prisão preventiva, colocar habeas corpus para o juiz de segunda instância? Perdão, para o juiz de primeira instância? Poder até pode. Mas quando o juiz pegar aquele documento seu, aquela petição sua, ele vai ver que você não é técnico. Ele vai ver que você não é técnico, que você está se aventurando aí na advocacia criminal. E não é por aí. Quando que a gente fala de relaxamento de prisão? Foi o que eu coloquei para vocês. Em caso de ilegalidade de prisão, seja na ausência de flagrante ou ilegalidade nas formas do auto de prisão em flagrante. Eu tive um caso em Itaboraí, isso já deve ter uns 5 anos, mais ou menos, já deve ter uns 5 anos, que eu entrei com relaxamento de prisão no juiz de Itaboraí.
que aconteceu? Os meus clientes, 5 clientes, são 5 meninos, sendo que um era menor de idade. Eles roubaram não, perdão, eles furtaram cavalos de uma propriedade. Então, o que eles fizeram? Eles cortaram a cerquinha e botavam os cavalinhos para passar por debaixo da cerquinha lá. E aí, o dono da propriedade viu aquilo. O que ele fez? Chamou os empregados que trabalhavam na propriedade, pegaram os meninos, amarraram os meninos com corda, fizeram um nó de marinheiro, prenderam os meninos e amarraram os meninos numa árvore que tinha lá na fazenda, lá no sítio lá. Amarraram os meninos. E em seguida chamaram a polícia militar. E a mãe de um desses meninos morava ali próximo. E aí, quando chegou, ficou assustada, né? Porque viu os meninos ali amarrados com corda numa árvore. E ela tirou foto daquilo ali. Ela tirou foto. Tum! E nisso me ligou. Pedindo para que eu fosse acompanhar os meninos na delegacia lá, que tinha acontecido, e me contou a história toda. Só que o nó, gente, ele foi tão bem feito, que é um nó de marinheiro, que os policiais militares, eles não conseguiram nem desatar o nó. Pegaram os meninos com nó e tudo e jogaram no camburão e levou para a delegacia. Quando chegou na delegacia, ninguém conseguia desatar o nó de marinheiro dos meninos. Chega a ser até engraçado. Tiveram que cortar, pegar uma faca e cortar, porque não era nem uma corda fininha, era uma corda grossa. Enfim. E aí eu peguei essa foto, a foto que a mãe tirou lá atrás dos meninos presos com corda. E eu entrei com um pedido de relaxamento de prisão no juiz de Itaboraí, dizendo que a prisão era o quê? Ilegal. Por quê? Porque houve um constrangimento, feriram a dignidade dos meninos. Não estou falando que o que eles fizeram estava certo. Entendeu? Não estou falando isso, não estou justificando que eles fizeram certo. Não, estão errados. Porém, a maneira como foi feita a prisão foi totalmente ilegal e abusiva. E aí eu juntei a fotografia no processo e o juiz, ele relaxou a prisão em flagrante, porque entendeu que aquela prisão ela é ilegal. Então, no caso de ilegalidade de prisão, você não vai entrar com HC. Você vai entrar com relaxamento de prisão em flagrante. Uma coisa também importantíssima, que eu até coloquei aí, que é a questão das formas do auto de prisão em flagrante. Então, você, futuro advogado criminalista, porque você vai sair daqui tinindo com a vontade aflorada de advogar na área criminal, primeira coisa, pegou um auto de prisão em flagrante, analise se tem a assinatura do delegado no auto de prisão em flagrante, no registro de ocorrência. Verifique se tem. Hoje em dia, com a delegacia legal, está tudo muito informatizado, então a assinatura é eletrônica, né? A assinatura eletrônica fica mais fácil. Mas na época que tudo era no papel, você conseguia um relaxamento de prisão em flagrante porque não tinha a assinatura do delegado de polícia no APF, no auto de prisão em flagrante. Não tinha. Então, você conseguia um relaxamento de prisão. Por quê? Por mais que o inspetor assine, que o escrivão assine, né? Que o inspetor, que o escrivão seja aquela pessoa, né? Com conhecimento, né? Jurídico aflorado ali para aquele cargo, ele não é delegado de polícia. Quem detém todo o conhecimento técnico, até para dizer se aquilo ali foi feito da forma correta ou não, é o delegado de polícia. Então, tem que ter o aval dele. Então, quando você pegar um inquérito, um habeas corpus, um inquérito, um APF, qualquer coisa nesse sentido, olhe se tem lá a assinatura do delegado de polícia.
beleza? Eu poderia colocar, nesse caso dos meninos que eu dei o exemplo para vocês, eu poderia colocar habeas corpus ao invés de relaxamento de prisão? Sim, mas não é técnico, entendeu? E a revogação de prisão preventiva? A revogação de prisão preventiva, vocês devem estar com isso aí tinindo. É quando não mais subsistem os requisitos do artigo 302 do Código de Processo Penal. Garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, índice suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, quando não existir mais, não estiver mais presente os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, aí você entra com a revogação da prisão preventiva. Ponto. Então, encerramos aí, né? Então, você já sabe, porque não dá para a gente falar de habeas corpus sem falar de relaxamento de prisão e revogação de prisão preventiva. Você tem que saber diferenciar, porque é aquilo que eu falei. Um advogado que não é técnico, um advogado que não entende minimamente de processo penal, ele nomenclatura tudo como HC. Eu já vi isso no fórum. Entendeu? A petição do advogado está toda ali descrevendo uma ilegalidade, uma ausência de flagrante, aquela coisa toda, ilegalidade do APF, mas o camaradinha, ao invés de colocar relaxamento de prisão, ele coloca HC. Tá errado? Não tá errado, porque o HC também engloba os requisitos, a ilegalidade da prisão e os requisitos a ausência dos requisitos previstos no artigo 312, mas não é técnico, é isso que eu quero que vocês entendam. Para eu chegar daqui a um tempinho e esbarrar com vocês no fórum e ver que você colocou HC para o juiz de primeiro grau, ao invés de um relaxamento de prisão e de revogação de prisão preventiva, gente, vai voar sapato em cima de vocês no fórum, hein? Vocês não me decepcionem. Então, na prática, Paula, como que funciona isso na prática? Primeira coisa, você vai pedir o seu relaxamento de prisão ou a revogação de prisão no juiz de primeira instância. Aquele juiz que está lá no fórum, aí no fórum, né? No fórum de Itaboraí, no fórum de São Gonçalo, no fórum de Niterói, seja lá onde vocês vão fazer o trabalho de vocês. Primeira coisa, você vai pedir a ele. Foi indeferido, Paula. O juiz negou o relaxamento de prisão ou então negou a revogação de prisão preventiva. Aí você vai pegar essa decisão do indeferimento e aí você vai impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça, com o indeferimento do juiz de primeira instância. Você vai pegar aquela decisão junto com os outros documentos que são necessários e vai levar ao Tribunal de Justiça. Tá, gente? Paula, meu habeas corpus foi indeferido no Tribunal de Justiça do Rio. E aí? E aí você vai subindo com o seu habeas corpus. Você vai para o STJ, vai para o STF, enfim, você vai subindo com ele. E aí, nós temos a questão do ROC, tanto no STF quanto no STJ, que é o recurso ordinário constitucional. Só que isso, por questão do tempo, não cabe a gente falar aqui. Entendeu? Quem sabe, de repente, aí num próximo encontro, a gente possa estar falando sobre a questão do ROC. Mas, num primeiro momento, não cabe a gente falar aqui. Mas aí você fica com isso na mente. Primeira coisa, você pede o relaxamento ou a revogação de prisão no juiz de primeira instância. Beleza, protocolou lá seu pedido. O juiz indeferiu, você pega o indeferimento
Com esse indeferimento do juiz, você vai impetrar o habeas corpus no Tribunal de Justiça, no caso nosso aqui no Rio de Janeiro. Você vai impetrar lá, seu habeas corpus. Foi indeferido o habeas corpus. Aí você vai subindo com ele. Aí você vai para a STJ, vai para a STF, enfim, né? Você vai passeando aí pelas instâncias. O que eu falei para vocês no início? Preste atenção. Princípio da supressão de instâncias versus HC. Isso aqui dá o que falar. Isso aí eu tinha falado com vocês, que tem muita divergência nos tribunais com relação a isso, né? Nas câmaras, enfim. O que é a supressão de instância? A supressão de instância seria a análise por um tribunal de uma matéria ainda não julgada pela instância inferior. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou com um camaradinha, um cliente, dando um exemplo para vocês, que ele foi preso em flagrante pela polícia militar. E a polícia militar bateu muito no meu cliente. Bateu muito, 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 muito. E aí essa prisão, ela é uma prisão o quê? Ilegal, né? Feriu a dignidade do meu cliente. Beleza. O que eu tenho que fazer? Como eu falei para vocês no slide anterior, eu tenho que pedir o relaxamento de prisão para o juiz de primeira instância. Beleza? O que é essa supressão de instância? É quando, em vez de eu impetrar primeiro o relaxamento de prisão no juiz de primeira instância, eu já pulo direto, eu já vou direto para o tribunal, eu já vou direto com HC, eu já vou direto com HC para a segunda instância, para o Tribunal de Justiça. Entendeu? Isso seria supressão de instância. Quando você pula. Exceto, gente, naquele caso que eu falei para vocês no primeiro caso lá atrás, do HC preventivo, quando a qualquer momento podia sair um mandado de prisão para o meu cliente de estupro. Aí sim, né? Qualquer momento o juiz ali de São Gonçalo podia expedir o mandado de prisão. O juiz de São Gonçalo, então o que eu fiz? Corri para a segunda instância, entendeu? Porque a ordem é sair dele. Mas nesse caso aqui, que eu falei para vocês por último, o que acontece? A gente precisa da negativa do juiz de primeira instância, seja do relaxamento de prisão, seja da revogação da prisão preventiva ou da prisão temporária, enfim, o que seja, e aí sim subir para a segunda instância. Aí sim a gente sobe, entendeu? Para negativa. Foi o que eu falei para vocês. Existe uma celeuma, né? uma divergência doutrinária muito grande com relação a isso. Se você pegar o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, existem câmaras ali que, se você impetrar diretamente, diretamente neles, eles não vão aceitar. E existem câmaras ali que vão aceitar. Entendeu? Então, assim, o tema é bem controvertido. Paula, eu não pago para ver, exceto se for num caso da iminência do meu cliente ser preso pelo juiz de primeira instância. Aí sim eu vou direto para a segunda. Mas quando não é o caso, primeiro eu entro com pedido aqui de revogação ou de relaxamento, e aí sim, sendo negado, eu subo com ele para o tribunal e aí eu vou subindo. Entendeu? E para finalizar, gente, isso aqui a gente precisa saber. Qual a importância do pedido liminar em sede de habeas corpus? Quando a gente pede um habeas corpus, a gente pode colocar habeas corpus com pedido liminar. O que é esse pedido liminar? Esse pedido liminar é um pedido de urgência. Você quer que o desembargador ele aprecie agora se seu cliente vai ou não vai para a rua. É isso aí, é desse jeito. E aí você, no pedido liminar,
o desembargador relator, que é feito quando você protocola o habeas corpus, o processo é virtual, né? Você protocola e aí ele vai fazer um sorteio de qual câmara vai cair o seu habeas corpus, seu HC. E ali caiu, sei lá, na primeira Câmara Criminal. Naquela primeira Câmara Criminal tem vários desembargadores, né? Que eles formam a Câmara. E ali é feito um sorteio interno, eu não sei como é que funciona internamente, e vai ter um desembargador relator no seu processo, que é esse desembargador relator que vai apreciar o seu pedido de liminar. E aí ele vai dizer se ele concede a ordem de habeas corpus ali no ato ou se aquele habeas corpus ele vai para uma sessão de julgamento. Se o habeas corpus for concedido liminarmente, beleza, ótimo para você, parabéns. E não foi concedido liminarmente. É marcado um dia para esse seu habeas corpus ele ser julgado perante as câmaras perante a Câmara do Tribunal. E aí eu coloquei qual a importância da sustentação oral em sede de HC. Primeira coisa, quando a gente advoga na área criminal, desculpa, gente, eu começo a falar, minha garganta resseca. Quando a gente fala de advocacia criminal, tá? A gente precisa entender que o advogado ele verbaliza muito. Então, se você quer advogar na área criminal e você tem uma certa dificuldade, seja de falar em público, ou mesmo que não seja falar em público, mas assim, de expressar a sua opinião, de constituir alguma coisa, de falar, se você tem essa dificuldade, você já tem que começar a tratar isso aí. Por quê? O advogado criminalista, tudo é muito verbalizado. Tudo a gente precisa falar muito, a gente precisa explicar muito. Seja sustentando em habeas corpus ou em outro recurso qualquer, recurso em sentido estrito, apelação, até mesmo as alegações finais, normalmente, são feitas da forma escrita, né? Mas existem casos, existem juízes que querem que as alegações finais sejam orais. Então, você vai ter que falar ali perante o juiz, perante o promotor de justiça, né? Perante quem estiver ali, oficial de justiça, quem estiver ali na sessão. Até mesmo quando você for fazer um júri. Então, você precisa verbalizar muito. E qual a importância da sustentação oral em sede de habeas corpus? É muito importante, gente, a gente sustentar, não só no habeas corpus, mas em qualquer recurso criminal. Porque, às vezes, sendo honestos, sendo francos, existe uma gama de trabalho muito grande. E, às vezes, você explicando o processo para os desembargadores facilita muito. Às vezes, ele não vai ter tempo de olhar, de analisar ponta a ponta do teu processo. Entendeu? Então, o ideal é que você sustente, é que você fale o que está acontecendo com o seu cliente. É muito importante. Advogado criminalista, gente, ele tem que sustentar. Tem que perder a vergonha, tem que perder a timidez, tem que sustentar. Paula, outra pergunta. Quantas páginas devem ter no meu HC? Gente, pelo amor de Deus, que se eu ver vocês fazendo um negócio desse, eu vou dar uma sapatada em vocês. Gente, HC no máximo, estourando 4, 5 páginas. HC, ele tem que ser sucinto. Não adianta, gente, você ir com habeas corpus de 15, 20 páginas, gente. Ninguém vai ler isso. Ninguém vai ler isso. Seja sucinto. Seja sucinto. Aponte a ilegalidade da prisão do seu cliente, ou então aponta... um exemplo, o juiz está decretando a prisão preventiva porque
corre o risco aí do seu cliente, sei lá, ameaçar testemunhas. Explica no seu habeas corpus, explica para os desembargadores o porquê que o seu cliente não vai ameaçar as testemunhas. De repente não existem testemunhas oculares, ou as testemunhas que existem são só os policiais militares, sabe? Explica para o desembargador por escrito e na sustentação. Então, não vai com esse negócio de habeas corpus de 10, 15, 20, que ninguém vai ler isso, gente. Ninguém vai ler. A não ser que aí, né, tem as suas exceções, de um caso de repercussão, né, alguma coisa nesse sentido. Mas se não for o caso, um habeas corpus aí dos seus 3, 4, 5 páginas, ele vai atender a sua demanda, é a demanda do seu cliente. Não adianta, gente, sair impetrando habeas corpus de 10, 15, 20 páginas. E ninguém vai ler. Bota lá o motivo, né, do seu pedido lá, do seu relaxamento, da sua revogação. Se você tiver, coloca um informativo do STJ ou do STF que embasa aquele seu posicionamento, né, aquela sua fundamentação, e pronto, acabou. O seu habeas corpus vai ser apreciado do mesmo jeito. E ainda te digo mais, é arriscado, né? O teu habeas corpus ele ter êxito numa petição de 3, 4 páginas, do que ter aí um habeas corpus aí de 15, 20 páginas, entendeu? Seja sucinto. Habeas corpus é para ser sucinto. Eu fiz, gente, foi o habeas corpus mais curtinho que eu fiz. Foi ano passado, foi até um habeas corpus de um cliente que foi preso por furto qualificado. Eu fiz um habeas corpus de 2 páginas. 2 páginas. Meu habeas corpus teve 2 páginas e o desembargador concedeu a liminar. Meu cliente, enfim, meu cliente saiu da cadeia, enfim. Então, assim, é melhor você ter 2 páginas com qualidade. Habeas corpus é para o desembargador, e é uma peça urgente. É para o desembargador pegar aquilo ali, poxa, e aconteceu isso, e pronto, acabou, e fechou o caixão. Então é isso, gente. Eu encerro por aqui. Vocês têm alguma dúvida? Querem algum esclarecimento? Fiquem à vontade. Deixa eu fechar aqui. Tem alguma dúvida, algum esclarecimento? Algum apontamento? Bom, gente, se ninguém tem dúvidas, nenhum aluno? Nesse caso, então, eu agradeço demais a participação da Paula. Não consegui estar presente o tempo inteiro, porque estava em sala de aula, Paula, mas tenho certeza que foi proveitosa para todo mundo, para os alunos presentes aqui. E agradeço demais a sua participação. Nada, eu que agradeço. Eu que agradeço. Pode contar comigo aí mais vezes. Tá certo, muito obrigada. Aos alunos do NPJ de Niterói, saibam que a atividade é o resumo da palestra de hoje, e aí os demais NPJs vejam com as suas unidades, tá certo? Então, dou por encerrada essa brilhante execução aqui da palestra sobre habeas corpus e agradecendo mais uma vez a doutora Paula. Boa tarde, já ainda é bom dia, né? Bom dia a todos aí. Até a próxima. Até.